Ei, turma, vamos agora para a terceira aula de derivadas. Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar das regras de derivação, que são várias. E nós vamos começar com as regras elementares, que é de função constante, função potência, a regra da adição e a regra da diferença. E aí a gente vai aumentando o nível de dificuldade nas próximas aulas. Então, a primeira que é a regra da função constante, né? Vamos imaginar uma função que é dada por uma constante. A derivada de uma constante vai ser sempre zero. Então, um exemplo disso, vamos imaginar a função igual a 5, uma constante. A derivada de 5, zero. Opa, escrevi errado. Certinho? Derivada de uma constante é sempre zero. Se essa constante fosse π, derivada de π é zero, e assim sucessivamente. A segunda regra é a regra da potência. Então, vamos imaginar a seguinte função. F de x igual a uma constante vezes a variável x elevado a um expoente n. Como que seria essa derivada? Essa derivada será a própria constante vezes o expoente n vezes a variável, e desse expoente n a gente tira uma unidade. Então, vamos para um exemplo, ó. Vamos imaginar a seguinte função. 15x ao quadrado. Eu vou derivar essa função. Então, eu vou repetir a constante. Quem que é constante? 15. Vezes o expoente da expressão. Quem que é o expoente? 2. Vezes a variável. E do expoente, que antes era 2, eu tiro uma unidade. Então, fica 2 menos 1. Então, essa função derivada, ou essa derivada, passa a ser 15 vezes 2, 30. 2 menos 1 dá 1. Então, passa a ser 30x. Prestem bastante atenção. A derivada é sempre 1 grau abaixo da função original. Então, se a função está no segundo grau, a derivada tem que estar no primeiro. Se a função é do quinto grau, a derivada tem que estar no quarto. A derivada primeira, claro, viu, gente? A primeira derivada. Se a função estiver no sexto grau, a derivada tem que estar no quinto grau. É sempre 1 grau abaixo. Vamos agora para a terceira regra, que é a regra da adição. Vamos imaginar uma função que é composta pela soma de outras duas funções. Então, a derivada dessa função vai ser a derivada de uma função mais a derivada da outra função. Bom, eu queria apontar para vocês que eu mudei a notação, né? A gente pode usar como notação f' de x como sendo a derivada de f e du dx como sendo a derivada da função u de x. Como eu poderia também usar u' de x. E dv dx como a derivada da função v de x, que eu poderia também usar como v' de x. Isso aí é só notação, tá, pessoal? Bom, então vamos mostrar um exemplo dessa regra aí, ó. Vamos imaginar a seguinte função, ó. 5 mais 15x2. Ou seja, a composição da função anterior, certo? Bom, a derivada de f de x, ou seja, f' de x, ou df dx, tá, pessoal? Mudando a notação. Ela vai ser dada pela derivada dessa primeira constante, derivada de uma constante, 0. Mais a derivada dessa outra constante, que a gente já calculou, e ela calculada vale 30x. Então, a derivada de f de x, como sendo 5 mais 15x ao quadrado, vai ser apenas 30x, porque a derivada da constante vai dar 0. Certinho? Vamos agora para a quarta regra, que é a regra da diferença. Pessoal, a regra da diferença é bem parecido com a regra da soma, só que ao invés de somar, eu estou subtraindo. E o raciocínio é o mesmo, tá? A derivada vai ser a derivada da primeira menos a derivada da segunda, tá? Então, um exemplo aí, ó. Vamos imaginar a função f de x como sendo x ao cubo menos 4x2. Então, a derivada dessa função vai ser a derivada dessa primeira. E como ela é uma potência, o que a gente viu na derivada da potência? A gente tem que pegar a constante que está aqui na frente, que seria 1, vezes o expoente, e do expoente a gente tira uma unidade. O mesmo a gente vai fazer aqui, ó. A constante vezes o expoente, e do expoente a gente tira uma unidade. Então, a gente vai chegar, ó, em 1 vezes 3, 3. X, o expoente eu tiro 1, 3 menos 1, 2. Menos 4 vezes o expoente 2 dá menos 8. X, do expoente 2 eu tiro 1, fica x.
Então tá aí, ó. A derivada da função x ao cubo menos 4x2 é 3x2 menos 8x. Bom, a próxima aula vai ser a regra da multiplicação, a regra do quociente. A regra da multiplicação, na verdade, chama-se regra do produto. Então vai ser a regra do produto, a regra do quociente e a regra da cadeia, que é uma regra muito importante. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!